Hoje é domingo, dia 19 de maio de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Celebramos o domingo de Pentecostes. Reunimos como igreja para invocar sobre nós e o mundo inteiro o Espírito Santo, que é o Espírito de reconciliação, unidade e paz. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Neste domingo de Pentecostes, meditamos o Evangelho de São João no capítulo 20, versículos 19 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pentecostes era uma das 3 grandes festas judaicas. Muitos israelitas iam nesses dias em peregrinação até Jerusalém para adorar a Deus no templo. A origem da festa remontava a uma antiquíssima celebração em que davam graças a Deus pela safra do ano, em vésperas de ser colhida. Depois, acrescentou-se a esta comemoração, que se celebrava 50 dias depois da Páscoa, a promulgação da lei que foi dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Mas, por desígnio divino, esta colheita material que os judeus festejavam com tanto júbilo converteu-se na nova aliança. Depois de Jesus, os cristãos, uma festa de imensa alegria, a vinda do Espírito Santo com todos os seus dons e frutos. E, ao celebrarmos Pentecostes, devemos pensar sobre a questão de como hoje também as pessoas compreendem e vivem o mistério, a graça do Espírito Santo. Uma vez perguntaram para alguns: recebestes o Espírito Santo? E hoje muitas pessoas sabem até que existe o Espírito Santo, ou foram crismadas, mas ignoram o seu valor e sua importância. Embora revelado por Jesus, o Espírito Santo está agindo desde a obra da criação e da redenção, porque é Deus e desde sempre existe. Então, esses 2 primeiros pontos. Muitas pessoas até sabem, já ouviram falar do Espírito Santo, mas não entendem a importância e o sentido da ação do Espírito Santo. E é preciso ter consciência também que desde sempre o Espírito Santo age na obra da criação e da redenção. Jesus revelou e preparou os discípulos para Pentecostes, falando desta efusão especial do Espírito Santo, falando do Paráclito que ele enviaria. O que nós ouvimos no Evangelho de hoje é que Jesus soprou o Espírito Santo
no dia da Páscoa, no domingo da ressurreição, mas que iria se realizar plenamente no dia de Pentecostes, 50 dias depois. E como já falei, o próprio Jesus preparou os discípulos para receberem o Espírito Santo e ordenou, quando ele sobe aos céus, que eles vão para Jerusalém e aguardem até que o Espírito Santo seja enviado. A vinda do Espírito Santo em Pentecostes não é algo também isolado, só aconteceu lá naquele dia e pronto, nunca mais o Espírito Santo desceu com efusão. Não, o Paráclito, ele santifica continuamente a igreja, como santifica cada alma, e nós devemos clamar. E é interessante, porque por que devemos clamar o Espírito Santo? Muitas pessoas perguntariam, se Jesus já ofereceu, se nós já recebemos no batismo e até na crisma, para que clamar? Porque Deus não invade, Deus não invade. Já foi nos dado o dom, mas devemos clamar para que esse dom do Espírito Santo haja em nós. Devemos clamar e deixar nosso coração e nossa vida aberta à ação do Espírito Santo. Para sermos mais fiéis às moções do próprio Espírito Santo, às inspirações deste Espírito Santo, também é preciso 3 atitudes. Docilidade, estar aberto ao sopro de Deus, à vontade de Deus. Vida de oração, porque se não rezarmos, e rezar não é só fazer essas orações que já aprendemos automaticamente, mas é intimidade com Deus. Então, docilidade, vida de oração e união com a cruz. É o que Jesus já ensinou para os discípulos e que serve para cada um de nós. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente pela intercessão de São Paulo. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.